boca de Deus, que ele venha a ser boca de Deus sobre a sua igreja, sobre o teu povo. Nós profetizamos em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, igreja. Graça e paz, irmãos, amém? Eu pedi para o pastor ficar aqui um pouquinho. Eu acho que é a terceira vez que eu venho ministrar aqui. E outras vezes também eu vim trazer a palavra gideônica. Eu pedi para ele ficar aqui um pouquinho, para dizer para ele, que eu não sei se de fato ele tem noção da importância da vida dele, e da vida da igreja missionária, unida, presidencial, no que tange o ministério gideônico. Eu sei que é algo que está no coração do pastor, que o pastor ama profundamente, mas eu quero dizer que essa igreja, ela precisa de ter a convicção e saber da importância que ela tem nesta obra missionária. E por isso eu queria, neste momento, pedir para cada Gideão que está aqui nesta noite, se colocar de pé. Talvez você não saiba, e vai ter a ser uma surpresa para vocês, que tem vários irmãos aqui que fazem parte desse ministério. Eu não sei se todos conheciam quem é que faz parte. E agora, como Gideão, como membro deste ministério, eu peço permissão ao nosso presidente que está aqui nesta noite, trouxe a palavra, irmão Aguinaldo. Eu gostaria que os gideões que estão aqui representados nessa noite pudesse louvar ao Senhor com a salva de palmas em agradecimento pela vida desta igreja, pela vida do pastor, por tudo aquilo que vocês têm feito e representado neste ministério, nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida desta igreja, do pastor, por toda esta obra maravilhosa que tem sido feita nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para mim é uma honra estar mais uma vez aqui, podendo compartilhar da palavra do Senhor, compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E a minha oração nesta noite, com todo o amor e todo o tremor do meu coração, com toda a reverência, é que o Espírito Santo de Deus possa romper todas as barreiras e possa alcançar e chegar no seu coração com essa palavra, e que ela possa, de certa forma, quem sabe você está precisando de consolo, quem sabe o que você procura nesta noite é uma renovação, quem sabe o que você veio buscar é uma celebração ao nome do Senhor em gratidão, mas quem sabe você nesta noite está precisando que a sua fé possa ser fortalecida na palavra do Senhor nesta noite. E a minha oração nesta noite é que o Espírito Santo possa fazer. E eu te peço que feche os seus olhos, mais um bocadinho de tempo para nós orarmos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, com o nosso coração, Senhor, grato, com o nosso coração alegre, porque o Senhor já ministrou nesta noite, o Senhor já tem falado desde o início. E eu quero entender e quero crer que desde o momento que esses irmãos, nos bastidores, ó Pai, nesse dia, começaram os ensaios, aqueles que vieram aqui para fazer a limpeza, aqueles que tiveram envolvido para que nós hoje estivéssemos aqui nesta noite, desde já eu creio que o Senhor já estava ministrando e falando aos corações, e que nesta noite, Senhor, o Senhor continue fazendo isso. Espírito Santo de Deus, encontre agora os corações, e faça e trata
com qualquer que seja a necessidade humana, espiritual, nesta noite, aqui desses irmãos e da minha vida. Eu entrego tudo segundo a direção do Senhor. A condução é do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero conversar com os irmãos nessa noite, e eu, meditando nesse texto, nessa palavra, eu já preguei ela outra vez, e eu mudei o tema dela nesta noite. O tema dessa mensagem, antes eu colocava como sendo assim: você custou caro. Mas lendo a palavra e meditando e orando, eu entendi que o tema que eu quero subordinar essa palavra nesta noite, ele é a saga da salvação. Repita comigo assim: Jesus não veio fazer turismo. Ele veio cumprir uma missão. Aleluia. Jesus, ele não se esvaziou da sua glória e veio para fazer turismo aqui, não, querido. Ele veio cumprir uma missão, ele veio cumprir a vontade do Pai aqui nessa terra. Então eu quero conversar com os irmãos, subordinado a esse tema, a saga da salvação, e ela está baseada no texto de Apocalipse, no capítulo 5. Eu gostaria de ler com os irmãos nesta noite. Enquanto você abre aí, eu já vou lendo para poder ganhar tempo. Diz assim, o tópico está escrito: o livro e o cordeiro. Capítulo 5 de Apocalipse, diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso clamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e reabrir os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Aleluia. Cada um daqueles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. E eles cantavam: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz:
Aleluia, eles cantavam em alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciões prostraram-se e o adoraram. Aleluia, aplauda o Senhor nessa noite em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A saga da salvação, o capítulo 5 de Apocalipse, irmãos, ele é o livro que traz a redenção, que mostra a redenção da humanidade. É o livro de perdão dos pecados. Ele é o livro que dá a abertura da igreja na terra. Ele é o livro que mostra a obra maravilhosa que Jesus realizou na vida da igreja. E João estava ali naquela ilha, que era uma penitenciária de Patmos. E ele tem uma visão, e ele vê um livro no formato de rolo. E esse livro era selado por dentro e por fora. E diz a Bíblia que João olhava para aquele livro e ele escutou dizendo: quem é digno de abrir o livro e de olhar para ele, de tomar o livro e de olhar para ele. E ele escuta dizendo que não foi achado ninguém, anjo nenhum no céu, não foi achado homem na terra, não foi achado demônio no inferno, não foi achado ninguém capaz de abrir o livro, de tomar o livro, nem de olhar para ele. E João sabia que se aquele livro não fosse aberto, não haveria igreja, não haveria perdão de pecado. Eu e você estaríamos condenados totalmente, eternamente à perdição. E ele chorava muito, porque ele via aquele cenário, não tinha ninguém capaz de abrir aquele livro. E quando ele chorar, quem sabe ele estava dizendo como não chorar, como não lamentar, porque se esse livro não for aberto, não haverá igreja, o inferno vai estar sempre cheio, e nós estamos condenados ao fracasso. E quando ele está chorando, quando ele está lamentando, vem um dos anciãos e bate e fala para ele: João, não chore, João. Olha ali, João, quem está ali, João? O leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que foi achado digno, aquele que venceu e é digno para poder abrir o livro e romper com seus 7 selos, João. Não chore, a raiz de Davi, ele está aqui, João, e ele é capaz, ele pode abrir esse livro, aleluia. Sabe, irmãos, esse livro era como se Deus tivesse estabelecido 7 provas, é como se Deus estivesse estabelecido, escrito uma ata, que aquele que fosse abrir esse livro teria que ser capaz de romper todos os selos. Era como se fossem 7 provas, irmãos. E aquele que fosse abrir esse livro, ele teria, o primeiro selo a ser aberto, ele teria que nascer de uma virgem. Ele teria que nascer de uma forma virginal. Mas por que nascer de uma forma virginal? Porque o pecado entrou e contaminou toda a humanidade. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, toda a humanidade estava corrompida e tinha nele em si, carregava em si o vírus do pecado. E era necessário que aquele que fosse abrir o livro, ele tivesse que nascer de uma maneira virginal, sendo o unigênito do Pai. Ele tinha que vir aqui sem receber essa contaminação. Então ele teria que nascer o próprio Deus, iria esvaziar da sua glória, e iria vir aqui e nascer de uma maneira milagrosa, sem a contaminação do pecado, porque aquele que fosse rasgar e abrir e salvar a humanidade, ele teria que ser perfeito, ele não poderia ter o vírus do pecado na sua vida.
O primeiro selo é esse, ele teria que nascer de maneira totalmente perfeita, o nascimento virginal. E o fato de Jesus ter nascido de uma virgem frustrou a transmissão da natureza pecaminosa, permitindo que o Deus eterno se tornasse um homem perfeito para viver, para vir resgatar as nossas vidas. Aleluia! E uma virgem não poderia dar à luz, mas Deus faria isso através de um milagre, para que Jesus pudesse vir sem o ferrão, sem a contaminação do pecado. O interessante é que antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir, Deus manda alguns precessores, alguns homens para ser precessores de Jesus. Deus mandou Noé para preservar a humanidade. Noé pregou durante 120 anos, mas só se salvaram 8. Deus iria mandar um que pregaria pouco, durante pouco tempo, mas que salvaria todos quantos o Pai desse a Jesus, e seriam tantos como a areia do mar, aleluia. Deus mandou Abraão, irmãos, para pregar a verdade, mas Abraão mentiu. Deus mandou Moisés para começar dando vida antes de Jesus, mas Moisés começou matando. Deus mandou Sansão para trazer a ser o libertador do povo de Deus, e Sansão morreu escravo. Deus mandou Davi segundo o seu coração, mas Davi adulterou e foi cúmplice da morte de Urias. Deus mandou Salomão segundo a sua sabedoria, mas Salomão morreu na sua loucura. E Satanás estava vencendo até então, mas chega o dia de Jesus nascer, chega o tempo de Jesus nascer, e numa cidadezinha de nome Jesus, numa cidadezinha, tinha uma mulher de nome Maria. E Jesus então, Maria, essa mulher estava na sua casa, e ela recebe a visita de um homem muito diferente do que ela estava acostumada a receber. Aquele homem chega e a sauda, dizendo: agraciada és tu entre as mulheres. E ela sabia que um homem judeu teria saudado ela dizendo: Shalom Adonai. E aquele homem então se identifica: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, e tu foras, Maria, escolhido para ser a mãe do Salvador da humanidade. Maria então pega e se espanta com aquela visita e diz: mas como que vai ser possível? Eu não conheci meu esposo ainda, eu não casei. Gabriel então fala para ela: a sombra do Onipotente te cobrirá, Maria, tu serás cheia do Espírito Santo, porque o santo que de ti há de nascer, ele será poderoso, e ele será o Salvador da humanidade, aleluia. Maria agora está grávida, ela pega e vai para uma cidade de Belém, vai fazer o recenseamento com seu esposo. Deus já tinha aparecido, o anjo já tinha aparecido para José, e José agora pega ela, toma ela como esposa, e eles vão para Belém. E Maria estava próximo de ganhar Jesus, de Jesus vir nascer. Eles chegam em Belém, a cidade está cheia, não tem aonde eles ficarem hospedados. E Maria começa a sentir as dores de parto. Jesus está próximo de nascer, e José então vê uma cavidade de uma rocha chamada estrebaria. Ele entra lá com Maria, com todos os seus pertences. Quem sabe naquele momento Deus pega e fala para o seu anjo maestro, fala assim: olha, prepara o coral para poder cantar, porque vai nascer alguém na terra agora. Talvez aquele anjo possa ter falado: mas cantar por que de nascimento, se todo dia nasce gente? Mas não é todo dia que nasce um igual está nascendo agora, que é, além de ser o meu filho, ele vai trazer a redenção para a humanidade, aleluia. E Jesus então nasce de uma maneira milagrosa, de maneira totalmente espantosa, que até hoje muitos não creem, não acreditam. Mas nós que somos filhos de Deus, e que a palavra foi revelada a nós já, nós cremos plenamente nesta operação miraculosa do Senhor Jesus ao nosso favor, aleluia. Então Jesus, aquele que fosse trazer a redenção da humanidade, ele precisava de romper o primeiro selo, nascendo de uma virgem.
Ele nasceu de uma virgem de maneira que o pecado não o contaminou. Jesus sai da sua glória, o próprio Deus se esvazia e entra no inferno, no nosso inferno, na nossa região de habitação, e ele não se contaminou. E aquele que fosse trazer a redenção, ele teria que, além de nascer sem pecado, ele teria que viver aqui, de maneira que ele não poderia pecar. Ele não poderia pecar. E os demônios tinham a missão de seguir Jesus. Os demônios tinham a missão de ir fazer Jesus pecar. Jesus, ele foi criado numa região muito pobre. E a Bíblia diz em Isaías 53 que ele era um homem experimentado no trabalho, que ele não tinha parecer nem formosura, ele nem era bonito. Ele era muito pobre. Mas a palavra nos revela aqui que pobreza não é motivo de pecar. Jesus não pecou quando ele era pobre. A Bíblia diz que quando Jesus tinha 12 anos, Satanás toca naqueles doutores da lei para fazer Jesus pecar. E Jesus dá de 10-0 naqueles homens, doutores da lei. E eles ficam abismados e eles falam: esse menino sabe tudo, nós não sabemos nada. Jesus não pecou quando era pobre, Jesus não pecou quando tinha 12 anos. Jesus, quando tinha 30 anos, então, ele chega perto no Rio Jordão, onde João estava batizando, e João batizava muita gente naquele tempo, e quando Jesus se aproxima, João pega e fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Quem sabe aqueles discípulos olham para João e falam: mas quem que é esse que até o profeta ouve e obedece e reverencia? Eu acredito, pastor, que foi nesta hora que João falou: esse daí é aquele que eu falei para vocês, que eu batizaria vocês com água, mas depois de mim viria alguém poderoso, que batizaria vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Jesus não pecou quando era pobre, Jesus não pecou quando tinha 12 anos, Jesus não pecou quando tinha 30 anos. Então eles tentam fazer Jesus pecar contra a lei. Eles trazem diante de Jesus uma mulher que tinha sido pega em ato de adultério, e a lei dizia que quem fosse pego em ato de adultério deveria morrer apedrejado. Eles são tão hipócritas que eles só levaram a mulher, mas o crápula que estava com ela eles não levaram também para ser apedrejado. Jesus então olha para aquela mulher e eles perguntam para Jesus: olha, a lei manda matar, e o que o Senhor diz? Eles queriam fazer Jesus pecar contra a lei. Jesus, movido de grande compaixão, ele olha para aquela mulher e fala: mulher. Antes disso, ele pega e fala para os homens que estavam ali, aqueles homens com pedra na mão para poder jogar naquela mulher, fala assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ah, meus irmãos, de um a um, aqueles homens foram saindo da presença de Jesus e da mulher, a ponto de ficar só aquela mulher, a pecadora, e ficar Jesus. Jesus olha para ela, movido de compaixão, e pergunta: mulher, cadê os seus acusadores? Eles não te acusaram? Ela fala: não acusou, Senhor. E ela fala para ela: eu também não te acuso, vai e não peques mais, aleluia. Jesus não pecou contra a lei. Eles tentam fazer Jesus pecar contra César. Eles pegam e gritam no meio da multidão: Jesus, Senhor, é lícito pagar tributo a César? E Jesus, conhecendo o coração mau daqueles homens, ele fala a seus hipócritas: tragam aí uma moeda, para poder. Aí eles trazem uma moeda e ele pergunta: de quem está aqui? De quem é o rosto nessa moeda? De quem é a efígie nessa moeda? Eles falam: de César. E Jesus fala: então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus não pecou contra César. Então eles tentam fazer Jesus pecar com pecado de blasfema. Eles chegam diante de Jesus, os homens religiosos, e eles perguntam: com que autoridade o Senhor realiza esses sinais e milagres? Eles queriam colocar uma casca de banana para que Jesus pudesse pisar e cair naquela pegadinha.
Porque se Jesus falasse que era com a autoridade de Deus, eles iriam prender Jesus naquela mesma hora. Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, Jesus então sabia que ele não podia entrar naquele debate. Jesus então pega e fala para ele: olha, antes de responder vocês, primeiro vocês têm que me responder uma coisa. E aqueles homens estavam diante de uma multidão, ali estavam os discípulos de João, estavam todos os religiosos, e se eles tinham que aceitar o desafio de Jesus, Jesus então pega e pergunta para ele: olha, me responde uma coisa, o batismo de João é dos homens ou é de Deus? Jesus preparou agora a casca de banana, pastor, para que eles pudessem pisar. E aqueles homens sabiam que se eles respondessem é dos homens, os discípulos de João que estavam ali iriam apedrejar eles. E se eles respondessem é de Deus, Jesus vai falar: então por que vocês não creem? Então aqueles homens foram para lá e voltaram agora com um semblante abatido, e eles falam: nós não podemos te responder. Jesus fala: se vocês não podem me responder, eu também tão pouco vou responder vocês acerca desse mistério. Aleluia. Jesus não pecou com blasfema. Então eles tentam fazer Jesus pecar contra o sábado. Num dia de sábado eles trazem um homem diante de Jesus que tinha uma das mãos mirrada, uma mão enriquecida. E eles pegam e trazem diante de Jesus, e Jesus, o meu Jesus é assim, ele não pode ver um doente, um homem, que ele já vai logo curando. E eles sabiam que Jesus ia curar aquele homem. Só que Jesus, conhecendo o coração deles, sabendo que eles estavam armando para ele, Jesus propõe uma parábola e diz: olha, se num dia de sábado um de vocês tiver uma ovelha, e essa ovelha então cair num buraco, o que vocês vão fazer? E eles mais que depressa respondem: nós vamos lá e salvamos ela, senão ela vai morrer. Se vocês, sendo maus, podem fazer isso num dia de sábado, salvando uma ovelha, quanto mais eu posso curar um dos meus filhos. E neste momento Jesus dá ordem: abra sua mão, e aquele homem estica o braço e ele fica curado naquele mesmo instante. Aleluia. Jesus não pecou quando era pobre, Jesus não pecou com 12 anos, com 30 anos, Jesus não peca contra a lei, Jesus não peca contra César, Jesus não peca com blasfema, Jesus não peca contra os sábados. Você sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus, Deus não tinha um plano B, Jesus é o plano perfeito, Jesus é o plano A de Deus. Jesus não podia pecar, porque se ele pecasse, nós estaríamos fritos, e nós não estaríamos aqui nesta noite reunidos para adorar o nome dele. Você tem dimensão da grandeza da vida de Jesus? Se Jesus falhasse, meus irmãos, não teria segunda oportunidade. Se Jesus pecasse, se aqueles homens tivessem conseguido persuadir a Jesus e feito ele pecar de alguma maneira, nós estaríamos totalmente arrasados. Aleluia. Jesus então rompe o segundo selo. Ele não poderia pecar, e ele não pecou. Aleluia. E aquele que fosse então trazer a redenção para a humanidade, além de nascer de maneira virginal, além de viver nessa vida piedosamente sem pecar, ele teria que morrer inocentemente numa cruz. Aleluia. E Satanás não queria que Jesus morresse não numa cruz. E Satanás então ele entra em Pedro. Jesus pega e se reúne com seus discípulos antes dele ir para a cruz, e ele fala: olha, é chegada a minha hora, eu vou morrer. Satanás entra em Pedro e fala: não, Senhor, não faça mal a ti mesmo, nós estamos aqui, nós vamos defender, nós vamos desembainhar a nossa espada. E Jesus, vendo o que estava atrás de Satanás, de Pedro era Satanás, ele fala: sai para trás de mim, Satanás. Mas Pedro fica, porque eu vou usar muito ele ainda.
Então chega o momento da agonia, chega o momento da crucificação, e Jesus ele sai para o monte da oração, ele vai para o Getsêmani, e ele já tinha suado gotas de sangue, tamanha a angústia, tamanho era a perturbação de Jesus ali, porque ele sabia. E eu quero te dizer uma coisa, eu quero trazer uma coisa que eu entendi nesse texto para o seu coração. Quando a Bíblia diz que Jesus chorava, quando Jesus orava e ele sentia a agonia, que ele sentia ali a aflição, Jesus não estava com medo da morte, meu irmão. Jesus nunca teve medo da morte, porque ele é o dono da vida. Jesus naquele momento, quando ele chora gota de sangue, quando Jesus se aflige no momentos antes da sua morte, era porque ele se tornaria o maior pecador que essa terra já viu. Sabe por quê? Porque ele receberia no corpo dele, na vida dele ali, ele atrairia para ele próprio o pecado de toda a humanidade, e ele mataria o pecado na cruz do Calvário de todos nós. Jesus, quando ele chora ali, ele chora porque ele sabia que para isso acontecer, o Espírito do Pai teria que sair dele. Por isso que quando ele ora, ele fala: Eloí, Eloí, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparastes? O Deus que habita em Jesus teria que sair para que fosse possível ele morrer. E quando o Espírito sai de Jesus, que fica só o homem, ele atrai para ele todo o pecado da humanidade toda, entra em Jesus, para ele salvar a todos nós ali naquela cruz. Então, Jesus ele sente a agonia, ele sente a dor, ele já tinha visto a cruz, ele já tinha visto os cravos, ele já tinha visto a coroa pela fé. E eles então pegam e vão até Jesus, onde ele estava naquele Getsêmani orando. E quando eles vão chegando diante de Jesus, aqueles homens caem por terra, porque ninguém pode resistir na presença de Jesus, que passou a noite inteira em oração, em intercessão por mim e por você. E naquele momento de aflição ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ah, meu irmão, mas naquele momento eu creio que Jesus olha para mim, Jesus olha para você, Jesus ele vê as almas que ele havia arrancado das mãos de Satanás, ele vê toda a obra, a operação dele, e ele fala: todavia, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. E aqueles homens então vêm prender Jesus, e Jesus pega, se fosse outro teria saído correndo, teria saído em retirada, mas Jesus fica ali, ele fala: quem que vocês estão procurando? Eles pegam e chega diante de Jesus. Jesus então vai lá, levanta Judas, que tinha traído Jesus. Jesus vai lá e levanta Malco, aquele soldado que Pedro tinha arrancado a orelha na espada, e ele conserta a orelha daquele homem, cura aquele homem. E Jesus fala: eu estou aqui, pode me levar. Eles pegam Jesus então, levam diante de Pilatos, leva Jesus diante do tribunal de Herodes, e eles levam Jesus diante do tribunal de opinião pública, e Jesus ali diante daqueles homens, ele é julgado, e Jesus não abre a sua boca, ele não maldisse, ele não rogou praga, ele não xingou, ele não falou uma palavra de maldição contra aqueles homens que estavam ali. Ele ficou como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, como se estivesse sendo levado para o matadouro. Ele não abre a sua boca. E aquele Pilatos então pega e vai para casa. Quando ele chega em casa, ele fala: mulher, essa noite eu julguei o caso de um homem aí, e ele mesmo sendo xingado, mesmo ele sendo humilhado, mesmo ele sendo açoitado, ele foi açoitado com 460 chicotadas, irmãos, por um chicote chamado azorrague. Esse chicote é feito de pontas de ossos de carneiro e de arame. A carne de Jesus estava toda dilacerada. E Pilatos então fala: eu julguei o caso desse homem, e ele sendo humilhado de todas as formas, ele não abriu a sua boca, ele ficou como ovelha muda.
Diz a Bíblia que a mulher de Pilatos fala assim: olha, meu marido, eu não sei quem é esse homem, mas uma coisa eu te digo, essa noite eu fiquei afligida também, sem conhecê-lo. Uma coisa eu sei, esse homem é um justo. Eles pegam então, colocam agora a cruz, para que Jesus pudesse carregar. Jesus pega a sua cruz e vai agora para o caminho do Calvário. E diz a Bíblia que ele chama um certo momento, quando a cruz é pesada e é aquela tomba, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, meu irmão. Aquela cruz não tinha o tamanho para Jesus. E eles, quando Jesus está carregando, ele, de certa maneira, teve um momento que a cruz caiu e veio um sirineu para poder, eles pegaram um soldado chamado sirineu para poder ajudar Jesus a levantar aquela cruz. E olha como é que Deus, Jesus é maravilhoso, mesmo no sofrimento Ele ensina a sua igreja. Ele nos ensina que cada um de nós temos que carregar a nossa cruz, e que se porventura ela ficar pesada em algum momento, Ele manda o sirineu dele, que é o Espírito Santo, nos ajudar. E eles pegam então, Jesus continua, e eles pegam e chegam no monte, onde Ele iria ser crucificado, e quando eles chegam ali, eles pregam Jesus, eles colocam uma coroa na cabeça de Jesus. E quando eles vão levantar aquela cruz no solavanco, os ombros de Jesus comprimem os pulmões de Jesus, ele passa a sentir imensas dores ali, meu irmão. E quando ele chega, Jesus foi colocado diante de dois malfeitores. Aquele pecador que estava na esquerda, ele representa a humanidade que iria morar no inferno, e aquele que estava à direita representa a humanidade que vai com o Senhor Jesus para o céu. O malfeitor da direita pega e fala para o que estava na esquerda: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse daí é justo. E Jesus, ele pega e fala para Jesus, naquele momento: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E naquele instante Jesus, morrendo, dando vida, ele fala para aquele homem: neste instante, ainda hoje, estarás comigo no paraíso, aleluia. Com uma mão ele pega na mão de Deus, com outra mão ele pega na mão da humanidade, e ele rompe, e ele salva a humanidade, através da sua morte vicária na cruz, aleluia. Como Deus, ele está abaixo de Deus, como o homem está acima dos homens, e ele paga o preço do nosso pecado. Jesus rompe o terceiro selo. Mas aquele que fosse trazer a redenção para a humanidade, meu irmão, além de morrer numa cruz agora, ele teria que ressuscitar, aleluia. O quarto selo, aquele que fosse romper, teria que ressuscitar. Talvez, sabe por quê, irmãos? Muitos morrem por um ideal. Muitos homens aí já morreram por um ideal. Mas se você for no túmulo deles, o túmulo deles ainda vai ter o corpo deles lá. Se você for na França, no túmulo de Jacques de Molay, fundador da Ordem de Molay, ele vai estar lá. Se você for na China, no túmulo de Lao Tse, fundador da seita do taoísmo, ele vai estar lá. Se você for na França, no túmulo de René Descartes, fundador do cartesianismo, ele vai estar lá. Se você for a Meca, no túmulo de Maomé, fundador do islamismo, ele vai estar lá. Se você for na China, no túmulo de Confúcio, fundador do confucionismo, ele vai estar lá. Se você for na Índia, no túmulo de Buda, o fundador do budismo, ele vai estar lá. Se você for na França, no túmulo de Allan Kardec, fundador do espiritismo, ele vai estar lá. Se você for na Índia, no túmulo de Krishna, fundador da seita Hare Krishna, ele vai estar lá. Se você for na Alemanha, no túmulo de Christian Rosenkreuz, fundador da seita Rosa Cruz, ele vai estar lá. Agora, se você for em Jerusalém, no túmulo de Jesus, ele não está lá porque ele já ressuscitou, aleluia! Oh! Oh, aleluia! O túmulo está vazio. O túmulo de Jesus está vazio. Jesus não teve missa de sétimo dia.
porque Ele ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou, a morte Ele venceu. Coloque-se de pé, meu irmão, a morte Jesus venceu. A tumba vazia, a tumba está vazia, porque Ele venceu para te salvar, aleluia. A tumba está vazia. Oh, aleluia. Glória a Deus. E Jesus, quando Ele ressuscita, meu irmão, sabe o que Ele faz? Oh, aleluia! Ele vai até o inferno, e Ele vai lá, desce lá, e Ele toma a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás, e Ele sai de lá e Ele fala: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Oh, aleluia! Jesus venceu, Jesus ressuscitou, e todo o poder está nas mãos de Jesus. Oh, Ele é inigualável, Ele é incomparável. Aleluia. Aleluia. E Ele ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou. E o quinto selo, Ele tinha que edificar a sua igreja. Aleluia. Quem sabe você possa falar, alguém possa falar, mas edificar mais uma igreja, já existe tantas igrejas. Por que não a igreja de Moisés? Jesus disse não. Quem sabe Jesus estava dizendo: não, eu não quero a igreja de Moisés, porque a igreja de Moisés começou com 603.500 homens e terminou só com Josué e Caleb. Eu quero uma minha, que começa com Pedro, Tiago e João, mas tenha todos quantos o Pai me der, aleluia. Talvez você fale, mas por que não? Já existem tantas igrejas, tem a igreja dos maçons. Ah, mas a igreja de maçom lá não, lá só entra influente, lá só entra bonzinho. Eu quero uma minha, que para ela venha todos os coxos, os aleijados, aqueles que não têm nenhuma influência, aqueles que não têm ninguém por eles, porque eu fiz tudo isso por conta deles, e é a minha igreja que eu vou edificar. Aleluia. Por que não a igreja dos fariseus? Falei, não, eu quero uma, porque a igreja dos fariseus eu tenho que pedir para Gamaliel para poder operar lá. Mas eu quero uma minha, que eu opero a hora que eu quiser. Eu salvo, eu curo, eu transformo. Aleluia. E Jesus então, para romper o quinto selo, Ele tinha que edificar a sua igreja. E Ele então edifica a sua igreja, e Ele proclama que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Ele rompe então o quinto selo, Ele edifica a sua igreja. Segura essa agora, irmãos. Aquele que fosse trazer a salvação, a saga da humanidade, a salvação da humanidade, depois de edificar a sua igreja, ele teria que voltar e se assentar à direita do Deus Pai. Aleluia, Ele fez isso. Mas diz a Bíblia o seguinte: Jesus disse: não vos turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu teria dito para vocês que eu iria preparar lugar, mas eu estou afirmando que eu sou o edifício, eu sou o rio de Deus, aonde as moradas do Altíssimo, o santuário da morada do Altíssimo. Ele volta para o Pai. E o salmista no Salmo 24, olha o que ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Oh, glória! E ele volta para o Pai. Quando Jesus veio, ele tinha um tamanho, porque ele se esvazia da sua glória. Ele deixa todo o seu esplendor, toda a sua plenitude, e ele vem então em forma de servo. Ele se esvazia para fazer tudo isso, para nos salvar. E agora, quando ele faz isso, quando ele morre na cruz, quando ele ressuscita, Jesus tem um tamanho gigantesco, porque agora ele tem um corpo, agora ele tem a sua igreja toda com ele. Ele edificou a sua igreja. Por isso o salmista diz: levantem as portas, tirem os umbrais, quebrem as portas, porque o Rei da Glória vai entrar. E para essas portas são pequenas, ele vai ter que entrar, tem que tirar os umbrais das portas. Aleluia! Oh, glória! E ele volta para o Pai, aquele que fosse trazer a redenção para a humanidade. Depois de voltar para o Pai, essa tem que ser a nossa esperança. O sétimo selo é que ele tem que voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Aplauda o Senhor, aleluia! Voltar para nos buscar, para que onde você estiver, aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus.